Oi, vlog 122. Oi, gente, que é uma Livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros, e sejam muito bem-vindos ao vlog 122. Eu fiquei aí sem gravar vlog nos últimos 10 dias por motivos de ressaca. Eu não tinha uma ressaca literária desde 2015 e esse ano eu fiquei 5 dias sem ler e eu me senti ressacada. Eu sei que para algumas pessoas ressaca literária é uma questão de semanas e meses sem ler, mas para mim 5 dias foram muito cruéis longe da leitura. Não conseguia me concentrar, eu não conseguia gostar do que eu estava lendo e foi isso que aconteceu. Então, como eu não estava lendo, eu não gravei. Mas, passado esses 5 dias, eu li. Aí li 3 livros relativamente pequenos, nenhum com mais de 300 páginas, que foi o Comigo na Livraria, da Marta Medeiros. Depois eu li o Poliana Moça, da Eleanor Potter. E depois eu li O Poder do Mito, do Campbell. Eu estou esquecendo o primeiro nome dele. Mas, enfim, fiz essas 3 leituras em 5 dias. Mas a ressaca me pegou e eu não soube lidar com ela. Mas o que eu lerei neste vlog? Aí para este vlog eu separei 3 leituras. Vou ler Sex and the City, da Candace Bushnell. Foi o livro que inspirou a série, ou eu também não sei se virou o livro depois da série, não sei. Tenho este livro aqui na minha estante há 11 anos. Chegou a hora de ler. Depois lerei Música Lenta, da Rainbow Rowell. Não sei nada sobre esse livro, mas acho que ele se passa nos anos 80 em função dessa capa. Não sei, talvez. Sempre amei tudo que essa mulher escreveu. Espero gostar desse aqui também. E para finalizar o vlog, pretendo ler Vocação Verão, da Sarah Morgan. Tudo que essa mulher escreveu eu adorei. Acredito que aqui não será diferente. Tá bom? Então, estas são as leituras que pretendo ler neste vlog. Espero que tu fique comigo até o final. Espero que tu goste. Oiê, já tentei gravar esse take 2 vezes, essa é a terceira vez. Vai, agora vai, hein? Comecei a ler Sex and the City, da Candace Bushnell. E este livro aqui é uma coletânea das crônicas que a Candace escrevia para o jornal New York Observer. Ela entrou nesse jornal como repórter, eu acho. Com o tempo ela ganhou essa coluna. E na coluna que ela desenvolvia, era uma coluna semanal, ela discorria sobre sexo, comportamento, relacionamento. Sempre com aquela distância que a crônica pede, né? Não existe uma narrativa, existe um tema e ela desenvolvia essas crônicas. Essas crônicas inspiraram a criação da série de TV, que fez muito sucesso. Aliás, faz sucesso até hoje. Inclusive, eu não lembro exatamente o ano da última temporada, da 7ª temporada, mas acho que 10 anos depois, a série ganhou mais 2 temporadas, com elas mais maduras, né? E também a série tem 2 filmes. Então, as crônicas faziam muito sucesso, geraram uma série de muito sucesso. Enfim, eu não sou fã da série, nunca fui. Eu assisti, mas eu sempre achava muito problemático determinados comportamentos. Assisti os 2 filmes, acho que os filmes são melhores, mas os filmes vieram num momento mais maduro, né? No momento em que as pessoas estavam discutindo mais sobre determinadas coisas. E este livro aqui, ele é dos anos 90, ali 94 a 95. Gente, aqui a gente tem muita coisa problemática. A jornalista aqui, ela vai falar sobre esses temas de sexo e relacionamento, mas com muito machismo, com muita misoginia, com gordofobia, com... Ai, gente, são
tantos problemas. E eu cheguei na página 90. E eu já vi tanta coisa errada aqui, porque não existe uma reflexão sobre isso. Ela simplesmente fala, olha, está acontecendo isso na alta roda de Nova York. Em tal grupo de pessoas de Nova York, eles fazem isso. Ela não reflete sobre isso. Ela não engaja um pensamento crítico sobre isso. Fica só o assunto ali jogado. E esse assunto jogado, ele é extremamente desconfortável. Porque ele vai dessas coisas que eu falei para vocês, homofobia, gordofobia, machismo, mas ele fala de coisas gravíssimas, como relativizar um estupro. Uma modelo beber demais, estar bêbada e transar com um homem sem saber. Isso tem nome, gente. E não é porque a gente deu nome agora, isso sempre teve nome. Estupro. E existe uma relativização aqui. Então, se na página 90 eu já cheguei nesse tipo de problema, o que mais me reserva aqui? Esse livro não tem 300 páginas, mas está sendo bem puxado. Bem puxado mesmo. Bom, outra coisa também, gente. Página branca, uma letra minúscula, tudo para deixar esse momento uma tortura para mim. Um momento que deveria ser o quê? De lazer, né? De escape. Mas vou até o fim, macetando, mas vou até o fim. Essa é a minha atualização de agora. Voltarei, acredito eu, muito mais pistola com essa leitura concluída. Gente, eu comecei a organizar meu aniversário desse ano, que é daqui a um mês. Eu faço aniversário dia 18 de maio, mas eu pretendo comemorar no dia 17. E este ano eu vou fazer um tema simplesinho, basiquinho, mas eu já comprei algumas coisas para incrementar a comemoração. Uma das coisas foi que o tema vai ser girassol e meus convidados vão usar essa tiara. Aí eu comprei lança-confetes amarelo e sobrou do ano passado os sparkles. Então eu preciso comprar isqueiro para as pessoas acenderem ao mesmo tempo. E nessa compra aqui, eu comprei pastel para os marcadores que levarei para a Bienal desse ano. Faltam 2 meses para a Bienal. Quer dizer, falta menos de 2 meses, porque ela começa dia 13 ou dia 12, eu não lembro, mas eu só vou no dia 19. Mas já comprei, aí eu tenho 2 meses para preparar os marcadores, paletas do blog e coloridos, sempre agrada a todo mundo. E terminei de ler Sex and the City, da Candace Bushnell. E a segunda metade para frente, ele melhora um pouquinho. Mas assim, nada substancialmente. Acho que as situações mais problemáticas acontecem nas primeiras crônicas e a falta de reflexão está por todas elas. Então eu senti falta disso. Porque a crônica, ela é um recorte da sociedade, do dia a dia, com uma análise, com um viés, com parcialidade. Ela não é imparcial. A crônica, ela não é imparcial. Então, eu senti falta aqui de que a jornalista colocasse a sua opinião. Se ela concordava ou se ela discordava. E repetir e reproduzir determinadas falas me incomodou muito. Muito, muito. A forma como os homens se referem às mulheres, a forma como homens se referem a homens gays, a tipificação dos corpos, né? Então aqui tem muita gordofobia e também tem muita crítica a mulheres que querem emagrecer, quer dizer, todo aquele círculo vicioso. A parte legal da série de TV, que é a amizade delas, que é o suporte que uma dá à outra, não tem aqui. Porque aquelas personagens da série, elas são extremamente coadjuvantes aqui, elas quase não têm vínculo uma com a outra. Então, a amizade, que realmente era algo que eu gostava da série, não está aqui. Então, foi uma leitura ruim, eu não gostei.
Não indico, acho que tem muitas falas problemáticas, acho que ele é distante da série. Eu lembro assim, de alguns episódios e eu consegui identificar em algumas crônicas. A primeira crônica, que é o primeiro episódio, o tema central do primeiro episódio. Mas a série é melhor, sendo que a série também é muito problemática. Enfim, se sentir curiosidade de ler por sua conta e risco. Enfim, essa é a atualização de agora. Eu volto amanhã. Amanhã eu começo a ler Música Lenta, da Rainbow Rowell. Oiê, gente! Manhã de segunda-feira, já tô aqui no meu trabalho. O final de semana me atropelou, mas eu comecei a ler Música Lenta da Rainbow Rowell. Cheguei na página 105, capítulo 22, e estou gostando bastante da narrativa, da característica de escrita dela. Aqui a gente tem a Shiloh e o Carrie, eles se conhecem desde sempre, estudaram fundamental, ensino médio juntos, eram melhores amigos. Mas a Shiloh sempre teve ali uma paixãozinha por ele, e por ela ser uma menina fora do padrão, ela não era bonita, não era popular, ela nunca teve muita coragem de se declarar, e também ela tinha muito medo da amizade acabar, e a amizade era prioridade para ela. Acontece que o ensino médio acaba e cada um segue seu caminho, ela vai para a faculdade, ele vai servir a marinha, ele vai fazer carreira na marinha, e eles acabam se separando. O livro, ele se passa em 2 tempos. Em 1992, quando eles estão ali encerrando o ensino médio, e em 2006, quando eles se reencontram no casamento de um amigo em comum. E aí é nesse reencontro que eles vão tentar viver alguma coisa que não foi vivida no passado. Acontece que a Shiloh, ela casou, ela teve filhos, esse casamento não deu certo, hoje ela vive uma realidade de mãe solo com 2 crianças, mora com a mãe, existe uma série de frustrações que ela está passando profissionalmente, enquanto mulher, enquanto ser humano, e o Carrie, ele também vive ali as suas questões, mas tudo dá a entender que ele está muito bem resolvido e ele é muito feliz em relação a todas as escolhas que ele fez, porque afinal ele é um homem solteiro, bonitão e bem-sucedido. A balança é muito injusta para com os gêneros, né, gente? Enfim, estou gostando, eu acho que a Rainbow, ela escreve muito bem, ela faz assim algumas reflexões que batem, né? Tem um parágrafo aqui que ela vai falar sobre maternidade, que mexeu comigo, assim, sentia que a garganta apertar. Enfim, estou gostando bastante. Gostaria muito de acelerar um pouquinho a leitura, mas eu estou um tiquinho desconcentrada. Confesso que depois da leitura de Sex and the City, eu quase ressaquei de novo, mas dessa vez porque o livro era ruim. Medos, hein? Medos. Mas vou tentar acelerar porque estou gostando. É uma história que está me envolvendo, está me prendendo, mas a falta de concentração que tá me pegando, tá bom? Enfim, até a próxima atualização. Oiê, de novo aqui no trabalho, porque aparentemente eu estou morando aqui. E porque estou trabalhando muito, também não estou acelerada na leitura. Cheguei na página, vamos lá, 239 de Música Lenta, e eu gosto muito do jeito que a Rainbow escreve, eu gosto muito da forma como ela fala sobre sentimentos e de uma situação muito crível, né?
uma mulher com 2 filhos pequenos, reencontrando um amor da adolescência que não pode ser vivido, porque esse amor da adolescência mora no navio, ele tem uma profissão que o impede de estar ali com ela. E não é o caso também de viver um amor à distância, porque existem determinadas escolhas e situações e contingências que não cabem na vida adulta. Talvez viver um amor à distância seja algo mais para pessoas mais jovens, mais disponíveis para o ir e vir, que não é o caso da Shiloh e também não é o caso do Carrie. É uma história muito crível também do ponto de vista de problemas de adultos, né? A Shiloh tem todas as demandas de uma mãe solo, de um pai relapso, o pai dos filhos dela é relapso. Ela lida com essa questão de culpa de não ter escolhido um homem tão legal para construir uma família. E é sempre uma culpa que a mulher divorciada sente. E o Carrie também tem problemas complexos, porque ele não é casado, ele não tem filhos, mas ele tem uma mãe que é acumuladora. E no dado momento desse livro aqui, essa mãe vai sofrer um acidente doméstico dentro de casa, e essa casa está cheia de lixo. E tem que lidar com essa parte emocional dessa mãe, muito apegada a coisas que não a ajudam em nada. Enfim, existem várias demandas de adulto aqui. E a Rainbow, ela escreve isso muito bem e ela dá o toque de drama muito apropriado para a questão. Porém, eu não sei aonde que isso aqui vai dar, gente, porque eu acho que eles não vão terminar juntos. Acho que o romancinho mais famoso da Rainbow, e aí vai um spoiler, de Eleanor e Park, que é o romancinho IA dela, eles não terminam juntos. Então eu tô com medo daqueles não terminarem juntos também, por causa das demandas da vida, tá? Mas eu quero ler para vocês um trechinho que eu amei. Eu achei muito interessante e algumas pessoas podem se identificar. É um martírio ser paciente com as pessoas e dar a elas um veto de confiança dia após dia. Lembrar que elas provavelmente têm boas intenções, mesmo quando elas não se saem bem. Também não gosto da aparência delas, pessoas, seres humanos. As roupas são constrangedoras, as vozes altas demais. E nunca quero ver seus pés, tornozelos, joelhos ou cotovelos. Talvez existam apenas 5 pessoas em todo o mundo que eu poderia suportar por mais de 10 minutos e que eu também gostaria de beijar. E talvez uma ou duas delas sejam mulheres. E aqui ela também faz uma reflexão sobre bissexualidade ou sobre a falta de rótulos. Sobre não dizer que uma pessoa é isso ou aquilo e carimbar aquilo na testa da pessoa e ela vai ter que ser aquilo pro resto da vida. Que ela fala sobre essa sexualidade fluida, sobre um dia desejar homens, outro dia desejar mulheres, e a vida segue, porque talvez isso não seja o mais importante da condição humana. Mas isso aqui é muito, muito superficial, tá? Não é um negócio muito aprofundado, não. Até porque a gente percebe que ela é apaixonada pelo Carrie, que ela sente uma atração física pelo Carrie. É só uma reflexão aí, uma coisa que ela inseriu aí no livro, que eu achei bacana e que é verdade, né, gente? Enfim, essa atualização de agora. Amanhã eu tô de folga, depois tem feriado, depois tem outro feriado, porque é um feriado na sexta e um feriado na segunda. E Júlia vem pra cá e o melhor, André vem pra casa também nesse feriado. Então, pretendo terminar este bonitinho e curtir meus dias de folga. E espero conseguir registrar isso aqui no blog, tá bom? Até a próxima atualização. Oiê, terminei de ler Música Lenta da Rainbow Rowell e amei. Ai, gente, eu adorei reencontrar a escrita da Rainbow aqui. Eu adorei acompanhar esse casal. Eu achei essa história muito relacionável, muito identificável. Inclusive, me vi muito na Shiloh aqui. Essa mulher que amou intensamente, que se casou, que teve esse casamento frustrado, que tem suas responsabilidades muito sérias na vida e que tem uma nova oportunidade. Gostei muito, muito, muito. E falando de uma mulher fora do padrão, né? Uma mulher que, enfim, a vida já não é tão fácil. Gostei muito, muito, muito. E
esse livro ele tem um final feliz e isso me deixou realizada. Porque não é só um final feliz, porque às vezes a gente acompanha a trajetória do livro, não precisa nem ser romance, mas a gente lê aí um enredo em que é treta, sofrimento, drama, tristeza, e aí tem um parágrafo de final feliz. Aqui não. Aqui eu consegui usufruir desse final feliz. A autora, ela compartilhou esse final feliz por páginas para a gente entender que aquela felicidade era para ficar. Sabe quando tu não acredita no Felizes para Sempre? Porque ele é muito instantâneo, ele é no último parágrafo, ele é no último minuto do filme, da série. Não, aqui a gente entende e acredita. Eu adorei. Eu espero que ela escreva mais, que ela não fique nessa inconstância de poucas obras, porque aqui existe uma consistência, uma história muito boa, muito envolvente. Eu adorei, tá? Tem uma cena sensual aqui, eu não lembro se tinha cenas assim nos outros livros dela, mas aqui tem uma cena sensual de muito bom gosto, e mais uma vez, uma cena sensual muito crível, né? Então, é o Carrie e a Shiloh ali naquele momento íntimo, ela é insegura do seu peso, do seu corpo, das suas estrias, do seu cabelo, da sua falta de depilação, enfim, essas questões de dia a dia da mulher, né? Porque a mulher não está pronta toda hora, né, pro fight. E eu achei muito bonito, porque apesar dessas coisas muito corriqueiras, muito comuns, a autora inseriu aqui dentro de uma cena sensual de uma forma bonita, de uma forma legal. Enfim, recomendo se tu gosta de um romance maduro, de um romance real, de um romance lento, tá? Aqui vamos falar de um slow burn aqui considerável, mas que vale a pena. Vale a pena. Todos esses personagens aqui são muito bem desenvolvidos. Tu acredita que tu tá vendo criança ali, tu acredita que tá vendo pessoas adultas ali, tu acredita nos problemas que essas pessoas têm. Então, super recomendo. Eu terminei essa leitura extremamente satisfeita, tá bom? E minha próxima leitura é Vocação Verão, bom? Mas eu acho que só vou começar amanhã. A Júlia já chegou aqui em casa, mais tarde o André chega e eu tenho que, entre uma coisa e outra, fazer supermercado ainda, tá bom? Mas é isso. Oiê, sábado de manhã, de sol, saímos para fazer caminhada. Já mostra a caminhada que a gente veio fazer. Oiê, a última atualização foi quinta-feira e hoje é domingo, gente. Eu não apareci para atualizar porque Júlia e André em casa. E aí a gente saiu, a gente curtiu o feriado. Eu fiquei lambendo a minha cria, óbvio. E, enfim, não parei para gravar o que eu estava lendo exatamente, o que eu estava lendo. Mas, ao dormir e ao acordar, eu estava lendo, sim, Vocação Férias, da Sarah Morgan. E quando eu comecei a ler este livro, eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Eu imaginei que era um enredo de verão, praia e romance, claro. Mas não imaginei que esse livro me traria. E que delícia não ter nenhuma ideia, não ter nenhuma expectativa, por mais que a minha expectativa fosse boa em função da minha experiência com a autora, eu não tinha expectativa em relação ao enredo. E muito bem, esse livro traz duas personagens muito importantes, duas protagonistas. Nós temos a Caitlin é o nome dela? Tão importante, né, que eu não tô nem lembrando o nome dela.
Nós temos a Caitlyn, ela tem 80 anos, ela ficou viúva aproximadamente há uns 5 anos, ela tem uma filha, essa filha já é adulta, já tem sua família, já é mãe de adolescentes, mas a Caitlyn, ela teve uma trajetória de trabalho, de carreira na vida, em que ela viajava e tinha um programa de televisão chamado Vocação Verão, e com certeza viajar e explorar novos lugares sempre foi o grande amor da vida dela, e ela se dedicou muito a essa profissão. Ela sempre teve a rede de apoio do marido em casa, cuidando da filha, cuidando das questões domésticas, enquanto ela encarava realizar o seu sonho. E foi isso que aconteceu. Aproximadamente há 5 anos, o marido dela morreu. Ela, em função também de vitalidade física, ela foi deixando de fazer essas viagens. E agora ela está com 80 anos e ela decide fazer o que vem a ser uma última viagem ou uma viagem em tendência, algo que ela não fez quando ela estava no auge, que é viajar pela Rota 66 na Califórnia. A nossa protagonista aqui, ela é inglesa, mora em Londres. Não, em Londres não, mora no interior da Inglaterra. Esqueci o nome da cidade. Mas enfim, ela quer fazer essa viagem, essa road trip, só que ela precisa de alguém que dirija para ela. E aí ela coloca um anúncio, ela vai entrevistar pessoas, e quem entra ali para quem ela acaba escalando é a Marta. A Marta é uma jovem de 24 anos que está num momento ruim da vida. Ela saiu de um divórcio, de um casamento que faliu em função da traição. Ela é de uma família que não acredita em nada nela. Ela mesma dá pouco crédito a si mesma. Inclusive, ela se candidata a este emprego porque ela está desempregada, ela precisa de dinheiro para se manter. E o emprego praticamente é dirigir para Kathleen. E ela tem medo de direção, mas ela se candidata e as duas vão para os Estados Unidos para viajar, né? E aí vai ser uma conexão de gerações, né? São essas duas mulheres que viveram em tempos distintos, encontrando pontos em comum, e isso é uma delícia, gente, é uma delícia. E paralelo a isso, nós temos a filha da Caitlyn, um pouco ressentida pela mãe ter procurado uma outra pessoa para fazer isso com ela, mas entendendo as motivações pelas quais a mãe fez isso, né? A filha dela, ela é a Lisa. A filha, ela tem um casamento, tem 2 filhas e ela vive em função dessa família no sentido de que ela organiza tudo para este marido e para essas meninas. Ela nunca é a prioridade dessas pessoas, e quando a mãe sai em viagem, ela tem esse choque assim de que a mãe não cogitou levar a filha com ela porque ela tem uma vida muito ocupada em função dessas questões domésticas. Ela se dá conta que ela precisa rever a vida, precisa se reencontrar e entender por que as coisas estão assim. Então o livro vai falar dessas 3 mulheres, as 2 mulheres que estão fazendo essa road trip na Califórnia, e da Lisa, que vai até a casa da mãe no interior da Inglaterra para se reconectar consigo mesma. Enfim, estou gostando bastante. Sarah Morgan nunca me decepciona, não esperava menos que isso, e fui surpreendida com uma história que eu achei que seria um romance clichê. Na verdade, é uma história de amizade e de conexão feminina. Enfim, estou adorando. Oiê, gente, terminei de ler Vocação Verão, da Sarah Morgan. E existe uma certeza de satisfação muito grande quando tu escolhe a tua leitura pelo autor, quando tu já foi feliz com o autor ou com a autora em muitos livros. Então eu acho que eu já li uns 10 livros da Sarah Morgan, gostei muito de todos, então a certeza de escolher uma leitura em função do livro ser escrito por ela só me daria a sensação que eu estou tendo agora, de alegria, de satisfação. Gente, que livro bom, que jornada gostosa, que personagens bem desenvolvidas e vulneráveis, frágeis, mas fortes também, mas determinadas também. Então,
personagens assim tão tridimensionais, é muito fácil se identificar, porque nós somos muitas coisas e quando encontramos muitas das nossas características num personagem, é fácil se identificar. Eu gostei demais dessas 3 mulheres deste livro. A Caitlin, a Marta e a Lisa são mulheres muito distintas entre si, com jornadas, com realidades muito diferentes, mas que se encontram em pontos comuns muito importantes para essa conexão feminina tão necessária nos dias de hoje. Aqui a gente tem uma mulher de 80 anos com uma pendência do passado. Não é só uma viagem que ficou para trás, que ela queria ter feito. Existe uma pendência séria no passado, que é através dessa viagem que ela vai tentar resolver. Nós temos a Marta, que é uma moça nova de 24, 25 anos, que está sem perspectiva. Precisa de emprego, dinheiro para subsistir, para pagar as contas. E essa Marta, ela precisa olhar para si mesma com um olhar mais generoso, sabe? Ela precisa ser mais legal consigo mesma para poder imaginar um futuro menos apertado, menos julgado. E nós temos a Lisa, que é uma mulher que vive em função dos outros, que vive para satisfazer os outros e que as pessoas nunca se preocupam com o que ela quer, quais são as necessidades dela. E quando ela para ela mesma entender o que ela quer e o que ela precisa, ela entra também numa jornada de autoconhecimento. Enfim, gente, eu escolhi esse livro porque era escrito pela Sarah Morgan, mas também porque imaginei que era um romancinho de verão e eu queria isso. Não encontrei isso e ainda assim saí muito satisfeita ao fechar o livro quando terminei a leitura, porque foi uma leitura muito gostosa. Me senti abraçada, me senti acolhida. Eu gosto muito de livros que trazem essa premissa de amizade, porque para mim é o sentimento que realmente faz valer a pena, sabe? Romance nem sempre, família nem sempre, mas a amizade, puxa, a amizade sustenta o mundo. Eu gostei demais dessa leitura e indico. O verão aqui no título, ele é apenas apelativo. Então, se tu vai anotar essa minha indicação para ler esse livro no verão, leia agora. O verão aqui ele é muito discreto dentro da narrativa. Leia agora. Um livro que fala sobre conexão feminina, sobre entender a si mesma e a partir desse ponto poder ser suporte para quem está do teu lado, para quem respeita a tua história, para quem vai caminhar ao teu lado. Eu gostei demais. Enfim, só satisfação. E encerro este vlog aqui. Se tu chegou até aqui, considere se inscrever neste canal. A cada 10 dias eu produzo um vlog de rotina e leitura. Deixe o seu like, será um prazer ter você aqui neste meu cantinho. E te convido também a conhecer o meu Instagram. Lá eu faço um conteúdo literário também, posto fotos de todos os livros que eu leio, um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura, mas volto a falar de cada livro no meu blog. Aí lá no blog eu coloco sinopse, ficha técnica, detalhes sobre a vida dos autores e além de livros no blog eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. Lá no meu Scooby tu consegue saber o que eu já li, o que eu tô lendo e o que eu pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum destes lugares, eu te espero aqui no próximo vídeo.